Shabbat Shalom. Nós estamos, esta manhã, ministrando sobre a Parashá Reiessara, a vida que ocorre com a manifestação de sua morte. Nós havíamos falado hoje, concluindo pela manhã, sobre essa questão, e nós precisamos retornar à questão porque eu e você precisamos garantir o direito de herança da morte e herança de vida. Abraão compra ali o campo Macpela por um valor considerável. Nós vimos aqui que os rabinos até citam que ali Abraão chega a entrar em falência, devido aos recursos que foi utilizado para o pagamento do campo de Macpela. Nós vamos daqui a pouco ver que um recurso também vai ser estabelecido para a aquisição de uma esposa, não uma aquisição, mas o preço de um resgate para uma esposa do seu filho Isaac. Interessante que o Léo, essa manhã, ele citou a questão também daquele resgate de Judas ali, que é um valor que foi pago, mas para preço de sangue, não é isso, Léo? Preço de sangue. Paga-se para a morte. É o preço que paga para a morte. Vai lá em Mateus, capítulo 27, para você ver que existe também um preço, que é um preço para uma morte física, não uma morte da natureza carnal. Não vai haver e não vai achar o lugar de arrependimento de pecado. Você vê aqui que tem até um valor que se paga a preço de morte. Diz assim no capítulo 27 de Mateus, verso 1, diz assim: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram a decisão de matar Yeshua. Manietaram-no, levaram-no e o chegaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Yeshua fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Você vê que esse preço não é para a morte de Yeshua, mas é preço de morte para Judas. Olha só, dizendo, verso 4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então, ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Não serviu nem para ofertas do templo. Ele retira-se e vai se enforcar, porque ali ele não acha lugar de arrependimento, diz Hebreus capítulo 12. Verso 7 diz, depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros, dos gentios. Por isso, aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado campo de sangue. Então se cumpriu o que predisse o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Eterno. Então existe preço de sangue, muito bem lembrado por Leonardo. Eu li isso aqui, Léo, devido a tal situação. Então eu quero orar com vocês para a gente começar a dar continuidade à leitura aqui da porção. Eterno Elohim de Abraão, em nome de Yeshua, quero colocar esse texto ao qual nós lemos, de Mateus capítulo 27, colocar diante da Tua presença para que se cumpra toda a Tua palavra em nosso meio.
Nós queremos pedir perdão a Ti, Pai, pelos pecados que nós já cometemos, para que o Senhor venha sobre nós, estabelecendo o Teu juízo e os Teus julgamentos, mas também aqueles, ó Pai, que não Te reconhecem como Elohim de Abraão, de Isaque e Jacó. A mesma Torá é para toda a humanidade. Portanto, julga-nos, mas julga também aqueles que se opuseram contra nós, contra a Tua Torá e contra a Tua Palavra. E assim seja estabelecido a Tua vontade no meio de nós, em nome de Yeshua, Messias. Nós queremos agradecer porque nós estamos no Shabat, glorificando ao único Elohim de nossas vidas, para que verdadeiramente nós possamos estar aptos a receber de Ti uma herança de vida e uma herança de morte. É em nome do Teu Filho é que nós oramos, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. A herança de morte, ela tem como principal preço a ressurreição dos mortos. Aí eu quero ir com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. Aqui, a pastora Sandra sempre fala e ensina que aqui está o maior tratado de ressurreição de mortos, né? Escrito por Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas vamos ler só algumas passagens. Vamos ao verso 22, por favor, até o verso 36. Depois nós vamos fazer a leitura da porção que é do verso 50 ao verso 57. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 22. Diz o texto: Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Messias. Ele está colocando uma descendência carnal e uma descendência espiritual. Verso 23. Mas cada um por sua ordem. O Messias, as primícias, depois os que são do Messias na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Elohim ao Pai. E quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Essa morte aqui é aquela morte que nós lemos ali em Mateus capítulo 27, que é uma morte devido ao excesso ou à transgressão do pecado. Diz assim, olha, 27, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquela que todas as coisas lhe sujeitou. Ele está falando que Yeshua, mesmo que o homem, mesmo sendo sujeito a todas as coisas, ele também vai estar no mesmo nível, não no mesmo nível, no mesma ordenança de Torá, para que Elohim seja tudo em todos. Verso 29. De outra maneira, que farão os que emergem pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressurgem, por que se emergem aqueles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu vos declaro que a cada dia morro. Aí ele vai entrar na questão da natureza, da morte da sua natureza carnal, a ressurreição dos mortos. Ele diz assim, Paulo, eu vos declaro que cada dia morro, glorificando-me em vós, irmãos, por Yeshua, o Messias, nosso Adão. Se, como um homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Se ele tem um trabalho, que existe dele um exercício de força, o que aproveita todo esse trabalho se não houver vida para aqueles que morrem no Messias? É isso que ele está falando. Por isso que ele fala, a cada dia eu morro. A cada dia ele vai mortificando a sua natureza carnal. Ele diz assim, verso 32, se como um homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso se os mortos não são ressuscitados? Ele diz assim, comamos e bebamos, depois amanhã morreremos. É uma vertente judaica isso aqui, né?
um Jacó romano, isso, é romano isso aqui, perfeito, Léo, que diz, comamos e bebamos porque não crê. Antes de entrar nas batalhas, eles gritavam isso mesmo, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não tem para eles uma expectativa de vida como tem para nós. Não, ele diz, vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, ele fala, e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento do Elohim. Digo isso por vergonha nossa. Ele se declara aqui que há um pecado e que ele assume. Ele diz assim, uma vergonha nossa. Então voltai à sobriedade e não pequeis, pois algum ainda não tem conhecimento de Elohim. É como se Paulo aqui estivesse declarando que há uma falha para o ensino, não no ensino, mas uma falha de alcançar mais vidas. Ele diz isso por a vergonha nossa, porque Paulo está falando diante de uma comunidade. Ele é um só homem, então ele está chamando a atenção, por isso que ele fala no plural, vergonha nossa, daqueles que estão sendo ensinados e não põem em prática aquilo que foi ensinado. Tem um texto que nós lemos lá no presídio semana passada, que foi Ezequiel, se não me engano, capítulo 33, vamos lá para você ver, deixa aí o Coríntios, vai lá em Ezequiel, lembrei disso agora, quando eu estava vendo essa questão aqui. 33 eu acho, deixa eu ver aqui, isso, eu anotei aqui, capítulo 33 de Ezequiel, no verso 31, diz assim, olha só, por causa da exortação ali de Paulo, para ele há um pecado, e se você for olhar essa questão aí de vergonha nossa, um pecado contra o próximo, é um dos pecados que está listado na questão do quinto, que você tem que pagar o quinto porque você pecou contra o seu irmão. Aqui em Ezequiel capítulo 33, o verso 31, olha que diz Adonai para o profeta. Diz assim, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro, vai após um recurso financeiro. Então ele está falando aqui, olha, por vergonha nossa, Paulo está falando, por vergonha nossa, nós não alcançamos a quantidade de vidas que precisa ser alcançada. Por quê? Porque muitos se assentam diante dele, ouvem o ensino, absorvem o ensino, mas não põem em prática. Nós tivemos um estudo esses meses atrás sobre isso. Você não pôr em prática aquilo que você aprendeu. Então eles falam, o verso 32, deveras tu és para eles como quem canta canções de amor. Você viu aquela canção de amor que você ouve? Aquele momento você é absolvido com aquela canção, você chora por um amor que foi embora, você tem a chamada sofrência, Você sofre por aquele amor que te abandonou, aquele filho que foi embora. Então isso é canção de amor. Olha aqui que ele diz assim, é a mesma coisa, você ouve, mas depois você abandona aqui, deveras tu que és para eles como quem canta canções de amor, que tem sua voz suave e que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Novamente ele vai repetir isso. Lembrei agora, quando uma certa vez a pastora estava vindo, eu acho que era um carnaval, não sei se era carnaval, alguma festa de Vitória, e estava muita gente já alcoolizada pela rua, deitada pelo chão, e ela lembrou daquela música do ídolo que abandonou, eu não lembro da música que ela cantou. Isso. Abandonado por você, é uma música que tem. Eu lembrei de outra música, que meu mundo caiu, mas não é essa não, é essa aí que é quase a mesma coisa. São canções de amor. Você sofre enquanto a canção está sendo tocada, você está lembrando. Acabou a canção, você levanta e vai viver sua vida normalmente. É isso que o profeta está falando aqui. A sua voz, diz Eterno, para ele é como canção de amor. Traz aquele aconchego da alma. Naquele momento, depois eles pegam as suas coisas, vão ver as suas próprias vidas, ou arranjam um outro amor. Então não se apegam a isso. Por isso que Paulo está falando aqui, voltai à sobriedade, não pequeis,
pois alguns ainda não têm conhecimento de Elohim. Digo isso por vergonha nossa, né? Mas alguém dirá: como ressurgirão os mortos? E como que o corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Se eu não fazer morrer a minha natureza carnal, se eu não receber o direito de herança de morte, a herança de vida não será possível, diz Paulo. Insensato, tu que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Elohim lhe dá o corpo como quer, a cada uma semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma, uma carne dos homens, aos outros dos animais. Foi você que falou isso hoje de manhã, né? É a semente que vai dando. A semente de homens, semente de animais, vai progredindo em filhos, mas não é esse santificado para exemplo nosso. Aqui, a Paraxá, ela começa do verso 50, olha o que Paulo diz: e agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Elohim, nem a corrupção. Eu acho que em outras versões está nem a morte herda a incorrupção, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos. Ele está aqui discursando para os santos de Israel, para aqueles que creem na palavra do Eterno, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, o toque do chofar, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto, que é corruptível, que é a nossa carne, se revista em incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista em imortalidade. Aquela questão do prepúcio. Não adianta você cumprir uma aliança do prepúcio e não transformar isso ao coração, não tirar o prepúcio do coração. Então é uma forma que Paulo vem tratando sobre a questão da imortalidade daquele que serve a Adonai. Fazer morrer a minha natureza carnal e eu revestir disso de imortalidade. Ele diz assim, o verso 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então, aí sim, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele diz ainda: onde está a morte o teu aguilhão? Aguilhão é aquela ponta de ferro que vai conduzindo o gado. Onde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, diz aqui essa versão muito comprometida nossa. Ele diz assim: o pecado deriva do poder da Torá. Porque se a Torá diz, não matarás, for pecado, eu não vou saber que matar é pecado. Então a Torá ela vai evidenciar o pecado para que eu reconheça. Mas graças a Elohim que nos dá a vitória por nosso Adão Yeshua, o Messias. Então no Yeshua ele tem a esperança de praticar essa questão de uma ressurreição dos mortos na vida do Messias. Isso é Paulo. Paulo está ensinando que eu e você precisamos morrer para nós mesmos. Eu e você, nós fazemos as nossas próprias renúncias. Se eu e você não morremos para nós mesmos, se nós não renunciarmos a nós mesmos, dificilmente eu entrarei no reino dos céus. Que renúncia que eu preciso fazer? É renúncia das riquezas do mundo. Riquezas do mundo que tira a mim e você da presença de Adonai. As riquezas da alma, que são os desejos ilícitos de minha alma. Se eu não me livrar e renunciar a essas coisas que vão causar tropeço para que eu caia, possivelmente eu não vou alcançar uma vida espiritual, uma herança de vida, se eu não fizer morrer. Por isso que primeiro eu tenho que morrer para eu adquirir vida, a fim de que eu e você experimentemos algo muito melhor, diz Paulo, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai. Quando Paulo fala isso, que eu preciso experimentar algo melhor do que eu almejo para mim,
porque a riqueza ele vai satisfazer a minha vida de problemas físicos, mas o problema do ser não. O problema do ser, ele só se resolve com a morte da minha natureza carnal através de renúncias. Por isso que ele fala assim, que eu e você precisamos querer experimentar algo muito melhor. Vai lá em Romanos capítulo 12 para você ver. Romanos capítulo 12 está pertinho aí. Ele vai falar exatamente isso aí, que você e eu precisamos experimentar coisas melhores do que aquilo o qual eu acho que vai resolver meu problema, que é a questão financeira, que é satisfação os desejos da minha carne. Por isso que ele fala, tem que morrer para que você possa ter vida. Romanos capítulo 12, ele diz assim, olha, portanto, verso 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão que Elohim, que é compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o nosso serviço espiritual, e não vos conformeis com este mundo que está aí, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você e eu possamos experimentar qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Elohim, para que não você e eu não venhamos nos moldar ao que o mundo tem para mim e para você. Por isso que preciso renunciar. Senão você moldado, ele fala assim, olha, você não pode se conformar que o mundo que está aí, em concordância com a mudança do mundo, eu vou me moldando. Ele diz que não, você precisa renunciar, porque eu e você precisamos experimentar o melhor, muito melhor, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai. Vai lá em Gálatas capítulo 2. Gálatas é um livro que requer muito cuidado, porque é um livro que é de difícil compreensão, porque ele vai falar de uma lei para nós, mas de uma lei humana, por causa do excesso de tradição. Gálatas aqui, ele diz que você precisa morrer, eu e você. Espera aí, deixa eu achar Gálatas. No capítulo 2, olha o verso 19 e 20, por favor. Ele diz assim, olha. 2 eu falei, né? 19, 20. Ele diz assim, logo, qual é a razão de ser da lei? Ele está falando da Torá. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. E está falando do descendente que vai trazer vida. E foi ordenada por intermédio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas o Elohim é um. Logo, a lei é contra as promessas de Elohim? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça da verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pela fé em Yeshua, Messias, fosse dada aos que creem. Eu vou ler em outra versão para nós. Diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ele está falando assim, que ele morreu para uma lei de tradição. Ele está falando do excesso de tradição. Ah, perdão, li errado mesmo. Pois pela lei, é verdade, eu li errado, vocês nem me corrigiram, né? É 2,19, eu li o capítulo errado, o verso errado. É o 2,19, pois eu pela lei estou morto. Isso mesmo, obrigado. Por isso que eu achei estranho, eu falei assim, vou ver minha versão aqui. Amém, obrigado, Léo. Ele diz assim, ó, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Elohim. Ele está falando que ele está abandonando um excesso de tradição. Aqui ele já abandonou Gálatas, e abandonando o excesso de tradição para que ele possa viver. Então ele está fazendo morrer
uma natureza carnal que havia nele, que era o quê? Uma prática de tradição ao qual ele vivia, e que não traz vida. O excesso de tradição, ele não traz vida, ele te impede de você entender e compreender Torá. Ele diz assim, olha, pois eu pela lei estou morto pela lei, a fim de viver para Elohim. Estou crucificado com o Messias, e já não vivo, mas o Messias vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo em adesão ao Filho de Elohim, que me amou. Ele diz que o filho de Adonai, que Yeshua o amou. O amou, ele, Yeshua o amou. Você está vendo que Yeshua dá um exemplo de que primeiro ele ama o homem. A si mesmo se entregou por mim. É aquela questão do amor e não do amor próprio. Filipenses vai falar que Yeshua, ele vai se esvaziar de si mesmo para amar o homem. E isso é reconhecido aqui em Gálatas capítulo 2 por Paulo. Porque ele aqui está falando assim, olha, eu pela lei já estou morto, mas vivo graças ao Messias, o mediador de Torá, que abriu os olhos, despertou Paulo, fez ele cair do cavalo, para que ele possa ter novidade de vida. Você viu hoje pela manhã que no padrão Torá, o alto preço é para garantir a vida de um lugar de habitação na casa de Elohim. Nós vimos ali que ele vai comprar o campo de Macpela, mas nós temos vários exemplos. A pastora, eu acho que citou hoje pela manhã, a questão ali da eira de Araúna, que Davi vai comprar o lugar onde vai ser construída a casa de Adonai. Ele compra ali por uma quantia também elevada. Então você vai ver que Abraão vai enviar os seus servos para resgatar aquela que vai dar continuidade às promessas feitas a Abraão. Ele vai ter o mesmo cuidado que Sara, para que seu descendente possa dar continuidade de vida, o lugar de vida para os seus descendentes. O final da Torá, ele vai falar aquilo que Léo falou. A questão de Abraão vai ter filhos ali, vários filhos. Mas existe aqueles filhos que vão sustentar a vida, e tem filhos que não sustentam a vida. Então a quantidade de filhos não é o problema aqui, mas é cumprimento de aliança para com Abraão. O servo de Abraão tem uma ordenança, ele precisa cumprir isso. Volta lá na Torá, onde nós estamos lendo. Você vai ver que a natureza carnal, ela precisa ser mortificada. A Torá toda ensina a nós. Nós vimos Paulo e Yeshua aqui nos textos, falando dessa questão que eu preciso morrer e você também, para que haja vida em mim e haja vida em você também. Aqui na Torá, antes de Toledot, nós vimos aqui que Abraão vai enviar o teu servo para uma ordenança, para buscar uma noiva. Esse buscar uma noiva, ele vai ter toda a direção de Adonai, mas ela vai custar um preço. Olha aqui, é o preço do resgate dessa noiva. Olha que bonito isso aqui. Sara morre. Antes da morte de Abraão, ele tem a preocupação de mandar o seu servo buscar uma noiva para garantir a descendência para o seu descendente. Diz assim, olha, capítulo 24. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor, o Eterno, em tudo o havia abençoado. Ele já estava com uma vida apenas dando direção aos seus. Disse Abraão ao seu servo, ele já estava, como diz a pastora, com a sua natureza carnal mortificada. O mais antigo da casa, Eliezer, que governava o que possuía, ele diz assim: põe a tua mão debaixo de minha coxa, para que eu te faça jurar pelo eterno Elohim do céu e da terra, que tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. O servo dele vai tomar uma posição e vai buscar. Ele vai tomar ali todo aquilo que Abraão colocar nas mãos dele, vai partir. Mas antes, lá no verso 12, ele vai orar ao Eterno.
Olha o capítulo 12, essa oração, que bonito que é. Ó eterno Elohim do meu senhor Abraão. Você vai ver agora o servo se esvaziar de seu próprio interesse para cumprir aquilo que o Eterno estabeleceu para ele ajudar ali ao serviço do seu senhor Abraão. Então ele fala assim: ó eterno Elohim do meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo, Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para o meu Senhor. Observa que a oração dele não é uma oração de benefício próprio. Aqui ele vai se anular para que se cumpra a vontade de Adonai na vida do seu Senhor Abraão. Esse é o chamado o servo, aquele que se anula para que se cumpra a vontade do seu Senhor. Ele vai com essa oração caminhar e ele vai achar ali Rebeca. Ele diz assim, olha, ele vai repetir a oração, ou melhor, antes que ele acabe de orar, diz o verso 15, antes de acabar de orar, sai a Rebeca, a palavra vai se cumprir. Filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, filho de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista e virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo recolheu. E o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, a que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os seus camelos. Você observa que o servo devia estar observando toda a movimentação. O que ele orou, ali vai acontecer na sua frente, diante dos seus olhos. Ela vai se derramar ali em água, cumprindo aquilo ao qual a sua oração ao Elohim de Adonai estabeleceu. E ele vai ter aqui a certeza que ela é aquela ao qual o Eterno estabeleceu para o seu senhor, o seu servo, né? O seu senhor, Isaque, aqui neste caso. Ele vai perguntar no verso 23, de quem és filha? Ela vai dizer a parentela com Abraão. Acima, ele vai fazer o quê? Ele vai dar os pendentes de ouro, olha lá. Ele vai resgatar a noiva. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro do meio ciclo de peso, meio shekel, e as 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Ele vai fazer o resgate da noiva. A noiva, ela precisa ser resgatada. O Messias, tem um salmos que diz assim, o Salmo 45 vai falar dessa noiva. O seu Adão está te esperando, é o Salmo 45. Cadê a minha irmã? Está aqui. O salmo que você falou, esse salmo é de Sara? Eu falei, não é de Sara, esse salmo. É o salmo da noiva. Aqui, você pode identificar como o salmo de Rívika, de Rebeca. É a noiva que precisa ser resgatada. Esse resgate tem um custo financeiro aqui, ó. Ele diz assim, ele vai tomar os pendentes de ouro e meio ciclo de shekel, vai resgatar a noiva. Esse resgate, ele acontece com o seu irmão. O irmão vai ver as riquezas ao qual o homem traz, imediatamente vai ceder a noiva. Olha aqui, ó, vamos pular um pouco, por causa do nosso tempo. Olha no verso 53. Melhor, vamos antes, o 50. Então responderam Labão e Betuel, o irmão e o pai:
Do Eterno procede esse negócio, porque ele conta para ele tudo o que ocorreu ali no poço. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis Rebeca diante de ti. Ele fala: toma e vai-te, seja mulher do filho do seu senhor, como te tem dito o Eterno. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras dele, prostrou-se em terra diante do Eterno. Olha o verso 53. Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Essa noiva tem um preço de resgate. Se você for comigo lá no profeta Isaías, capítulo 54, vai lá por favor, depois nós retornamos aqui. Isaías capítulo 54, nós já estamos concluindo. O profeta vai ali mostrar para mim e para você o valor do resgate, o valor da preciosidade que é da noiva. Eu falei 54, né? Aqui, no capítulo 54, verso 7. Vamos começar já no verso 7 de Isaías 54, diz: por breve momento te deixei, um lapso de tempo, diz o texto, eu te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna te compadecerei de ti, diz o Eterno, o teu Redentor, aquele que vai resgatar a noiva. Isso aqui é um consolo para Israel. Olha o verso 9. Isso será para mim como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Assim agora jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor, o noivo falando, não se desviará de ti, nem será removida a aliança de paz, diz o Eterno, que se compadece de ti. Olha o verso 10, o verso 11. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com pedras de turquesa. Olha o valor do resgate. Te fundirei sobre safiras, farei os teus baluartes de rubis, e as tuas portas de joias brilhantes, e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Eterno, e grande será a paz dos teus filhos. Com retidão serás confirmada, a opressão estará longe de ti, já não temerás. O terror será removido, não chegará a ti. Você vê que tanto ali com Rívika, quanto aqui o profeta vai dar para Israel, ele como o redentor, o resgatador de Israel, o valor do seu resgate. Ele diz que vai construir Jerusalém com pedras de turquesa, e vai fundar sobre safiras, e vai colocar baluartes de rubis, e nas suas portas joias brilhantes. Ele está falando do altíssimo preço de um resgate da noiva. Agora vai lá no Salmo da Paraxá, que é o Salmo 45. Você vai ver que essa é a noiva, ao qual ele clama, que ela seja resgatada com vida. Com vida, por isso que ela precisa morrer, eu e você. 45, né? Isso. Ele diz assim: o meu coração ferve com o nobre tema, enquanto recito aos versos ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os teus lábios foram ungidos com a graça. Por isso Elohim te abençoou para sempre. Ele dá a característica do noivo. Mas olha só o verso 8. Verso 7. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloés e acácia, os palácios de marfim, a música, os instrumentos de corda te alegram. Ele diz assim: filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas, à tua direita está a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ele fala assim: ouve, filha, e olha. Ele está convocando, clamando a noiva: inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Está vendo como ele vai falar? Parece que ele está falando de Rívika,
Não é? Mas é, falando de Rívika. O rei está apaixonado por sua formosura. Honra-o, pois ele é o teu Adon. A filha de Tiro está ali com presente. Os ricos do povo suplicarão seu favor. A filha do rei está toda formosa no seu palácio. As suas vestes estão entretecidas de ouro, em vestidos bordados elevados ao rei. As virgens e as suas companheiras seguem e são trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo são conduzidas. Entram no palácio do rei. Teus filhos tomarão o lugar de teus pais. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória, de geração em geração, pelos que os povos te louvarão para sempre. Lembra que nós começamos a porção falando que Abraão honrou a memória de Sara? Aqui, ó. Os teus filhos tomarão o lugar de teus pais. Há uma sequência, há uma continuidade por causa da descendência que vai permanecer. Ele diz assim: tu os farás príncipe sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória, a memória de Sara, de Rebeca, de Lia, de Raquel. Ele diz: perpetuarei a tua memória de geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Há um louvor desse resgate. Vamos lá concluir a porção aqui, que você vai ver que quando Isaac vê Rívika, Rebeca, ele a leva diretamente para a tenda de Sara. Aqui, essa ação dele levar e conduzir Rebeca à tenda de Sara, não tem um contexto sexual para mim e para você, mas tem um contexto de honrar. Ele aqui vai ser consolado. O consolo não é porque ele está triste porque perdeu a mãe, mas o consolo é que vai dar continuidade ao trabalho que a mãe estabeleceu Sara com a sua morte. Lembra que Paulo falou como é que todo o esforço, e se os mortos não são ressuscitados, né? É a mesma coisa aqui, ó. Olha o verso 65. Ela vai ver, a moça, Rebeca, ela vai ver. Verso 61 diz assim: então levantou Rebeca com as suas moças e montando no camelo seguiram o homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Verso 62 do capítulo 24. Diz assim: ora, Isaac tinha vindo a Ber-Lahai, pois habitava na terra do Neguebe. Saiu Isaac a meditar no campo à tarde. Provavelmente deve ser no Arvite, né? E levantando os olhos viu que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos e vendo Isaac saltou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é o meu Adon. Então ela tomou o véu e se cobriu. Aí você lembra que quando a noiva, antes de adentrar na roupa, ela faz essa mesma postura. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac levou Rívika, Rebeca, para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. E Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. A continuidade de vida da sua mãe fica garantida nesse casamento, qual o servo foi lá e pagou o resgate para que venha Rebeca. Labão automaticamente que seja feita a vontade do Adon, do seu Adon, do seu senhor Abraão. Por isso que é com muito cuidado que nós precisamos, nessa vida que nós temos hoje, que a gente pode chamar de uma vida terrena, que nós precisamos estar aptos para uma vida eterna. Yeshua, ele alerta para que nem eu nem você tememos aqueles que matam o corpo e que não pode matar a alma. Quando Leonardo retornou junto com a pastora e o Carlão, e ele falou o seguinte: se perecer, perecemos. Foi na ida, né? Se tivesse perecido, pereceu na sua vinda. É isso aqui. Você não teme o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Mateus capítulo 10. Ele ensina sobre a ressurreição dos mortos ali. Que você tem que temer, sim, não aqueles que matam o corpo, mas o que pode matar a alma, o teu ser, o teu nefesh, e você não ter vida
vida em abundância. E você cessar uma vida como cessou Judas ali. Pagou pela sua própria morte 30 moedas de prata. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós e dar a vida em abundância. Pai, muito obrigado. Quando nós estamos já próximo a finalizar esse Shabat, o Senhor nos traz a tua casa, Pai, para que nós possamos em comunhão e unidade compreender que nós precisamos morrer de toda forma da nossa natureza carnal, para que o teu Espírito venha vivificar em nós e nós sermos infundidos em ti, juntos, unidos, se apresentar diante de ti como um só corpo, como um só homem, como uma só congregação diante da tua presença, sabendo que nós temos um Adão que vai à nossa frente, fazendo essa ligação entre nós e ti, para que nós possamos ser um contigo, Pai. Seja conosco, dê sabedoria a cada um dos nossos jovens, dê saúde aos nossos idosos, dê paciência e misericórdia para cada um de nós, podemos exercermos as tarefas ao qual o Senhor tem confiado a nós. Seja conosco em nome de Yeshua, o Messias. Amém.